Alexandre na área. Começando a gravação neste exato momento, salve aí para a galera da Tutu que está me acompanhando neste momento, link na descrição, tá? Quem quiser poder me seguir lá também, tá? Dá uma olhada no meu canal lá na Twitch, tá? Dá uma olhada porque eu também tô fazendo live para um caralho lá, tá? E hoje eu estou vendo mais um vídeo que foi resgatado aqui, né? Nosso querido Charlotito, seitas e heresias, segredos que não te contaram, tá? Ele falou que eu ia gostar desse tema e basicamente eu particularmente curto mesmo quando falam desse tipo de assunto. É claro, se eu não souber falar alguma coisa eu vou só ver para poder aprender, tá? Mas se for o que eu tô pensando, esse vídeo vai ser mais longo do que ele é, porque tem 40 minutos e 15 segundos, tá? Então vamos ver o que vai sair daqui. Então deixa o like, se inscreve no canal de Xuxim, né? Se inscreve aí, caralho. E deixa eu aumentar a tela aqui, bora soltar o play. Interrupção play. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de dizer que todos os tópicos retratados e as informações foram coletadas da internet. Ok. Nenhuma das coisas que eu vou falar foi baseado na minha opinião. Vocês vão ver seitas, mas no meio delas vão ter algumas religiões que se envolveram em controvérsias e alguns problemas alguns anos atrás. Ok. Enfim, eu acho importante... Já até sei que vai ter Universal no meio aí com o Edir Macedo falando o Odal desce. Provavelmente, mano. Se eu não tiver, vai ter que fazer parte 2, hein? Te falei isso, porque de fato minha ideia não é atacar ninguém, é apenas repassar informações como forma de entretenimento. E aí, mesmo você falando isso, vai ter religioso falando, nossa... Que absurdo, você tá falando da minha religiãozinha que eu amo de paixão, que é lá do pedir mais cedo, que ele tira meu dinheirinho pra poder me dar uma benção. Mas quer ver? Dito isso, bora lá. Então vamos lá. As seitas religiosas atraem várias pessoas todos os dias, com promessas de revelações ocultas e verdades transcendentes. Real. Seus líderes carismáticos se apresentam como guardiões do inexplicável, atraindo e cativando seus fiéis com sua aura magnética e seu suposto conhecimento. Essas seitas abraçam o poder desconhecido e se envolvem em práticas perturbadoras que desafiam os limites da razão e da moralidade. Cara, antes dele continuar falando, eu vou falar pra vocês já o que eu acho de questão assim de seita. E heresia também vai ser falado, obviamente, mas seita, tá? Eu, sinceramente, até religião pode ser colocado nesse patamar de seita. Porque querendo ou não, cara, é meio que uma parada que separa daquele objetivo real que a palavra ensina. Eu tô falando aqui baseado na Bíblia mesmo, nesse caso. Tá? Eu sei que não é o objetivo do vídeo, creio eu, tá ligado? Mas falando no nível bíblico, tá ligado? Essas denominações todas que existem e, né, não deveria existir na minha opinião. Mas tem que existir sim, porque se não tivesse eu não teria sido salvo. Mentira. Teria. Quando tá na vontade de Deus, meu nome, não precisa ter religião nenhuma, em primeiro lugar, tá? Mas vamos lá. Muita separação. Aí vamos supor, tá eu e o Charlotte aqui conversando. Aí eu falo, não, mas eu acho que Deus ele é assim. Aí o Charlotte, não, mas eu acho que Deus é assado. Aí eu que acho Deus assim, vou fazer uma religião Deus assim universal. Aí vai chegar o Charlotte e falar, não concordo. Aí vai falar o Deus assado universal. E assim vai. Aí quando ele chamar os membros, ou pessoas para a religião dele e eu para minha, aí alguém lá dentro vai discordar de nós dois. E aí esses que discordaram vão abrir a própria igreja. E assim vai. E é assim que surgiram todas as religiões. Porque sempre tem alguém que discorda do líder, muitas das vezes. Assim foi com o Pedir Mais Cedo também, entre outros também, tá ligado? Aí o cara discorda, não concordo com isso aqui e tal, assim. Mas você tem que aceitar porque a autoridade sou eu. Eu falei, tá, não vou aceitar não. Vai e abre a igreja. É por isso que tem 300 milhões de igrejas aí. Por isso que eu falo que hoje isso se configura como seita, de certa forma. Tá ligado? Porque se você fala mal de qualquer uma delas, os membros vêm em peso pra te atacar, muitas das vezes, tá ligado? Mas vamos continuar com o vídeo, porque senão eu vou falar mais do que deveria. Através de seus rituais arcaicos, realizados em ocasiões secretas e horários inesperados, a manipulação psicológica se tornam ferramentas essenciais no arsenal dessas seitas estranhas. Líderes maquiavélicos exploram as fraquezas dos seus seguidores, deixando suas cabeças com crenças distorcidas e pensamentos extremos.
Seus rituais macabros Deus. desafiam os limites da moralidade, ultrapassando todas as fronteiras imagináveis. E embora a sociedade moderna pareça ter deixado para trás essas práticas arcaicas, o aspecto das seitas religiosas ainda pairam na escuridão, envolto em um véu de sigilo e ocultismo. Nesse vídeo abordaremos várias seitas ou cultos espalhados pela internet, Ok. tentando abordar-o com o máximo de respeito, por mais que algumas sejam difíceis de acreditar no ponto de vista social. Enfim, eu espero que gostem e bora lá. Bora. Tell me in a sentence. Eu até who esqueci you de falar qual é o nome do canal. Qual é o nome do canal que eu tô assistindo Lord. aqui? É o Aquinho, o Vaquinho. Eu não- Até, mano, é o Aquinho, Aquinho ou Vaquinho? Eu sempre esqueço como pronuncia, mas assim, já sou inscrito nesse canal aqui já. Vamos lá. Quem é esse maluco, mano? Eu esqueci. Eu já vi a imagem desse maluco aí, mas eu não lembro quem ele é. Vocês sabem quem ele é? Eu já vi a imagem desse maluco aqui, mas eu não lembro quem é ele. Me diga uma frase, quem é você? Não, pera. Você sabe quem é? Charles Manson? Ah, ele que é o Espero que Charles gostem Manson. e bora lá. Vamos lá. tell me in a sentence who you are? Meu Deus. O cara era perturbado. Antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de recomendar algo pra vocês. E eu tô falando do YouCine. O YouCine é uma ferramenta que te possibilita Ah, legal. Legal pra caraca. Gostei. Uhum. a organização Opa, volta. e apoio do Volta. Tá. Pera aí. vídeo. Tá, vamos lá. Continua com o vídeo. Igreja da Luz do Mundo. Já começou, ó. A Igreja do Deus Vivo, coluna e apoio da verdade, a luz do mundo, ou simplesmente a luz do mundo, é uma organização cristã restauracionista, presente em vários países, com sede na cidade mexicana de Guadalajara. Ah. E de acordo com suas crenças, ela é a verdadeira igreja fundada por Jesus Cristo no século I, e restaurada em 1926 por Eusébio e Joaquim Gonzalez. E embora ela própria se considere apenas uma igreja cristã, alguns estudiosos a classificam como parte dos movimentos religiosos do pentecostalismo. Não, ó, se liga nessa imagem. Se liga nessa imagem. Aí o cara bota uma roupa diferenciada de todos, pra parecer que é muito mais importante. Tudo bem que eu sei que o pessoal aqui não tá levantando a mão pra ele, né? Mas com certeza é algo que ele tá falando e as pessoas meio que estão acreditando que vai acontecer. Levanta suas mãos e estenda pra cá, que Deus vai te abençoar. Não sei, a pessoa chorando, tá? O outro aqui se abraçando. Ai meu Deus, finalmente eu vou ser abençoado. E não é. Ou quando é, que muitas das vezes é até uma coincidência, muitas vezes é uma coisa que deveria acontecer, aí pronto, ele vai lá, tá vendo? Eu falei e aconteceu. De uma pessoa que ele falou de repente sobre uma coisa que ia acontecer, aconteceu com uma pessoa, as outras pessoas não aconteceu, mas as pessoas ficam como, caraca, se aconteceu com ele, vai acontecer comigo. Caraca, meu irmão. Tá ligado? Enfim, vamos lá. Universitário devido à sua Idolatria. Não, tem gente que idolatra, realmente. Tem gente que idolatra muito esses caras, mano. Nossa, bicho. origem e práticas religiosas. Essa Esses igreja tem malucos sido aí- alvo de várias controvérsias relacionadas ao a ponto de seu líder atual ter sido condenado e preso por tais acusações nos Estados Unidos. Sociedade Aetéreos. A Sociedade Aetéreos é um movimento religioso fundado por George King Nunca na ouvi metade falar. do século de 1950, Ah. como resultado do que King afirmava ter contato com inteligências extraterrestres, a quem ele se referia como mestres cósmicos. O objetivo principal dos crentes da religião era cooperar com esses mestres cósmicos para ajudar a humanidade a resolver seus problemas terrenos atuais e avançar em direção à nova era. Trata-se de uma religião sincrética baseada principalmente na teosofia e incorporando aspectos religiosos milenaristas, New Age e OVNIs. Os destaques da religião incluem o altruísmo, o serviço comunitário Caraca, mané. Peraí. e OVNIs. Os destaques da religião Mano, esse cara com óculos aqui, ele me lembrou aquele maluco. Eu acho que ele morreu, se eu não me engano. Que era a dupla ET e Rodolfo. Ele era o Rodolfo, tá ligado? O cara grandão assim, desse jeito mesmo, usando um óculos escuro, tá ligado? Caraca, igualzinho. Não sei se vocês estão ligados em que eu tô falando, porque é meio antigo isso. Então não, acho que vocês não estão ligados, porque eu sou velho. ET e Rodolfo. Aí, ó. Tá ligado? Aí, ó. Igualzinho, mano, tá ligado? Ai, caraca, mano, igual, mano, igual.
Vamos lá, mano. Incluem o Rodolfo de... Ó, rapaz. altruísmo, o serviço comunitário, o culto à natureza, a cura espiritual e o exercício físico. Os membros se reúnem em congregações das igrejas. Ok. E King afirmou que, ao contrário de muitas outras religiões da nova era, o OVNIs, a sociedade etérea se considera em grande parte indiscutível, e embora às vezes seus aspectos esotéricos e milenaristas sejam ridicularizados, pode-se considerar que a religião segue uma prática relativamente convencional, atraindo membros da sociedade em geral. Embora os membros da sociedade Ethereum sejam de certa forma internacionais, ela é relativamente pequena. David Barrett sugeriu em 2011 que a quantidade mundial de membros era de milhares, com o maior número no Reino Unido, nos Estados Unidos e particularmente no sul da Califórnia e por fim na Nova Zelândia. O movimento raeliano foi fundado em 1975 pelo ex-jornalista esportivo francês Claude Vorilhon, autodenominado Rael. Ele afirma ter sido abduzido por extraterrestres na década de 70 e, após a experiência, teria se transformado em um messias. As criaturas, nomeadas por ele de Elohim, que é uma palavra... Ai, caraca, que merda é essa? Ai, caraca, mano, qual é, cara? É sério isso, mano? É sério isso aqui, bicho? hebraica, que significa Deus, seriam os criadores de todas as formas de vida existentes no planeta. Os Elohim confiaram a Rael a missão de construir uma embaixada na Terra para recebê-los. Para isso, ele fundou uma religião ateísta, com um conselho científico, sacerdotes e adeptos. Rael prega que a humanidade pode atingir a imortalidade por meio da clonagem. Também professa a meditação sensual, que permite aos praticantes alcançar o orgasmo cósmico, a hierarquia entre as raças humanas e a eugenia, ou melhoramento pela manipulação genética. Para o sociólogo francês Frédéric Lenoir, o movimento não se trata de uma seita, porque seu objetivo não é a destruição da pessoa, mas é perigosa por sua ideologia, principalmente por causa da eliminação, pelas manipulações genéticas das raças consideradas inferiores. O movimento raeliano afirma ter 55 mil membros espalhados em 84 países, inclusive no Brasil, mas a maioria está no Canadá, nos Estados Unidos, na Suíça e na França. Os raelianos lançaram em 1997 a empresa Clonide, nas Bahamas. Anônimo mandou R$1,01. A quem puder pagar mais de $200 mil. A empresa afirma ter independência financeira em relação ao movimento. Caudai. Caudaísmo é uma religião sincrética fundada em 1926 por esse nome aí que eu não consigo pronunciar, no sul do Vietnã. Igual o nome completo da religião é Dai Do Tan Ki Po Do, que significa a terceira grande amnistia religiosa universal. O fundador de Shodai nasceu em 1878, no seio de uma família pobre. Aos 7 anos, foi viver com uma tia cuja condição econômica era considerada superior. Desde novo, ele se mostrava interessado em religião, tendo estudado as tradições orientais do confucionismo e do taoísmo, também como o espiritismo. Em 1919, ele tinha se tornado funcionário do governo francês na Indochina. Depois disso, ele recebeu uma mensagem do Ser Supremo, Duke Caudai, enquanto participava numa sessão de espiritismo na qual procurava uma resposta para os problemas de saúde de sua mãe. Ele se tornaria o profeta do novo movimento religioso, cuja constituição oficial ocorre a 7 de outubro de 1926. Quando o Japão invadiu a Indochina, um exército constituído por membros do Shodai foi estabelecido e após a guerra o movimento se tornou uma força que influenciou a vida política nacional. Quando o Vietnã se tornou um país comunista em 1975, o movimento foi reprimido pelas autoridades e em consequência surgiu uma diáspora de membros no movimento que levou a religião a outros locais do planeta. A religião acredita na existência de um único Deus, a quem se chama de Caudai, que se considera ser o mesmo Deus adorado pelas outras religiões sob diversos nomes. Este ser, que não possui gênero ou forma, é representado como um olho esquerdo inserido num triângulo, símbolo que pode ser visto em todos os templos da religião. Deus era a única coisa existente até ele ter decidido criar o universo, os seres humanos, as plantas, os animais.
O processo de criação implicou a divisão de Deus e por isso o caudaísmo defende que todos os seres possuem uma parte de Deus neles próprios. A história religiosa do mundo é dividida em 3 grandes períodos. O primeiro se iniciou há 2500 a.C., quando Deus inspirou a fundação do judaísmo, do hinduísmo e da religião chinesa. Cerca de 1000 anos depois, iniciou-se o segundo período, durante o qual surgiram o budismo, confucionismo, o cristianismo e o islã. Porém, as mensagens dessas religiões foram corrompidas e elas não deram lugar ao nascimento de uma religião universal, entre outras razões, pelas dificuldades nos transportes e nas comunicações. Por essa razão, Deus iniciou um terceiro período de transmissão, no qual surgiu o caudaísmo, cujo objetivo pretende se reunir os ensinamentos dessas religiões e ao mesmo tempo unir toda a humanidade na mesma religião. Enquanto que nas ocasiões anteriores, Deus usou profetas para comunicar a sua mensagem. Desta feita, ele decidiu comunicar diretamente com os seres humanos através de sessões espíritas. Nesse terceiro período, Deus escolheu especificamente o sul do Vietnã para divulgar sua mensagem por entender que ao longo dos tempos, o povo dessa região se mostrou aberto à religião. O sincretismo desse movimento religioso pode ser detectado na fusão de elementos centrais do taoísmo, confucionismo e budismo. Os adeptos do Cao-Dai acreditam na reencarnação e no karma. As ações positivas ou negativas de uma pessoa determinam as condições de vida futura. Uma pessoa cujas ações forem... Em outras palavras, se você fez muita merda na vida, você vai reencarnar como... sei lá... deixa eu ver... uma vagina de plástico. E quem vai comprar vai ser o Kid Bengala. Que surpresa, meu pai! Excessivamente negativas, ela continuará a entrar no ciclo das existências. Não. Mas, caso contrário, aqueles que tenham levado uma vida plena de boas ações poderão experimentar uma futura vida agradável ou poderão até mesmo libertar-se do ciclo da morte e renascimento. O Cao-Dai oferece 2 formas de praticar a religião, a esotérica e a esotérica. A primeira forma é a mais seguida pelos adeptos e é praticada no contexto de uma vida de leigo. A via esotérica implica praticar o bem e evitar o mal, seguir os preceitos e virtudes confucionistas, seguir os 5 preceitos: não matar, não roubar, não cometer adultério, não tomar substâncias intoxicantes e não usar palavras agressivas, e levar uma alimentação vegetariana durante 10 dias de um mês. A via esotérica é considerada a mais elevada das 2 vias, mas também é mais rigorosa e exigente. Nela é obrigatório seguir sempre uma alimentação vegetariana e praticar a meditação. Os padres do Cao-Dai seguem esta via, na qual comprometem-se a seguir os 4 mandamentos. As práticas religiosas devem ser realizadas diariamente, podendo ter lugar nos lares ou nos templos. É recomendado que os adeptos do caudaísmo realizem 4 cerimônias ao longo do dia, às 6 horas da manhã, ao meio-dia, às 8 horas da noite e à meia-noite. Porém, o mínimo exigido é uma cerimônia. O local central desse culto religioso é o altar, que deve ser posicionado no centro de uma casa ou templo. Perante o altar dos crentes, recitam orações e fazem prostrações. A organização interna da religião assemelha-se à larga medida da Igreja Católica Romana. A estrutura do movimento encontra-se definida nesse lugar aí, que é a constituição escrita do movimento, alegadamente transmitida por Deus ao longo de uma série de sessões espíritas. A religião possui padres, bispos, arcebispos, cardeais e um papa. As mulheres podem ser ordenadas na religião, porém não podem alcançar a E as mulheres estão com aquele... né? Olha como é que... Isso lembra o quê, mano? Cara, que você é muito zoado, mano. Meu Deus do céu. Que zoado, bicho. Nossa, mano. Ai, caraca. Posição de papa. Desde 1934, o movimento já não possui um papa. Ai. Cara... Isso daí ficou com cara de igreja católica, de fato, mano. É tipo meio que um copia e cola, tá ligado? Pareceu, só com nome diferente. É tipo uma regra meio que igual. É meio que igual, se você seguir aqui as regras da gente e tal, se fizer ia acontecer, se não fizer não acontecer, você vai ser salvo ou não vai ser salvo. Enfim, aquela coisa de sempre. Vamos lá. New Age. New Age, ou Nova Era em inglês, ou às vezes descrito como movimento New Age ou movimento Nova Era, é um movimento que se espalhou pelas comunidades religiosas ocultistas e metafísicas nas décadas de 1970 e também de 1980. Essas comunidades aguardavam ansiosamente uma nova era de amor e luz que oferecia uma antecipação da era vindoura através da transformação e cura interior.
Os defensores mais devotos do movimento foram seguidos do esoterismo moderno, através de uma perspectiva religiosa baseada na aquisição de conhecimento místico e popular no Ocidente desde o século II. Esse novo gnosticismo, firmado nos ideais do gnosticismo antigo, foi sucedido por vários movimentos esotéricos ao longo dos séculos, incluindo o rosacrucianismo no século XVII e a maçonaria, a teosofia e a magia cerimonial no século XIX e XX. O termo New Age foi usado pela primeira vez por William Blake no prefácio do seu poema Milton, em 1804. A nova era, em resumo, é uma gama de práticas e crenças espirituais ou religiosas que cresceram rapidamente no mundo ocidental durante a década de 1970. E sem muitas informações a adicionar, já que não temos muitos conteúdos relacionados a esse movimento na internet. Então, né? Crescendo na Graça. Crescendo na Graça foi fundada por José Luiz de Jesus Já ouvi falar disso Miranda aí. em Porto Rico. E era uma seita que ensinava que Miranda era a reencarnação de Jesus Cristo e que seus seguidores não estavam sujeitos às leis morais. Mais um. Tá parecendo aquele Henrique Cristo, tá ligado? Aquele que já foi pro programa do Ratinho, entre outros aí, já foi desmascarado milhões de vezes, mas mesmo assim sempre tem alguém pra seguir ele. E éticas convencionais. Suas crenças foram amplamente rejeitadas e consideradas perigosas, sendo registrada com o Ministério Internacional com sede em Miami, na Flórida. Ele afirmava ser tanto Jesus Cristo ressuscitado quanto o Anticristo, exibindo uma tatuagem com o número 666 em seu antebraço. Ele se referia a si mesmo como Jesus Cristo Homem. No início de 2007, ele afirmou que era o Anticristo e disse que o termo era apropriado, já que as pessoas não deveriam mais seguir os ensinamentos judaicos de Jesus de Nazaré, mas sim os ensinamentos do apóstolo Paulo, supostamente manifestados através de Jesus. E de acordo com José Luiz, o Anticristo significa não seguir Jesus de Nazaré, que viveu em carne e osso. Os seguidores expressaram seu apoio obtendo tatuagem em seus corpos com o símbolo 666, que Caraca, vocês perceberam a contradição nessa parte aqui? O cara afirma que é Jesus e ao mesmo tempo fala que é anticristo. Como é que ele pode ser os dois ao mesmo tempo, mano? E todo mundo entrando na onda, tatuando 666 no braço, no corpo, na cara. Mano, vocês estão vendo? Vocês estão vendo, né? Assim, eu não lembro agora quem falou aí, eu não sei se foi o Sônico. Acho que foi o Sônico que falou que é ateu. Cara, esse tipo de coisa, muitas das vezes, acaba fazendo pessoas que, tipo ele, que não crê em Deus, não crê mais ainda. Tá ligado? Eu que creio, eu já tô horrorizado vendo isso aqui. Eu que creio que Deus existe, eu creio, pô, eu sou cristão, eu sou pecador pra caraca, mas sou cristão, tá ligado? Eu vendo isso aqui, eu não tô acreditando, eu tô achando ridículo, tá ligado? Imagina quem tá vendo de fora e que não acredita, e fala, caraca, é isso daí então, quer ser cristão? Não, isso aqui não é ser cristão, cara. Já adiantando pra você, não, isso aqui não é ser cristão, em primeiro lugar. O maluco desse aí, a própria Bíblia fala pra gente tomar cuidado com principalmente os que falam que são Jesus. A própria Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, tá ligado? Vou ver se eu consigo botar o trecho aí na hora. A própria Bíblia explica sobre isso. Fala também que entraria lobos no meio de vós, né? Que em pele de cordeiro, pra tentar enganar muitos, tá ligado? E vai conseguir enganar, e tá enganando muitos, de fato, isso tá acontecendo hoje. E vocês estão vendo isso aí. O cara chega e fala, eu sou Jesus, aí não dá, mas também sou anticristo, agora bota aí a tatuagem no braço. Aí olha como é que eles ficam. Segundo o Ai, vou botar aqui, caraca, que legal. Eu nunca tatuei nada na minha vida, mas eu tô acreditando que esse cara é Jesus, então eu vou tatuar, porque faz sentido. Jesus mandando tatuar um 666, que é a marca da besta do Apocalipse, caramba! Putz, mano, eles não perceberam a contradição no que ele fala, bicho. Na frase, eu sou Jesus e também anticristo. Falei, pô, peraí. Eles não pararam pra tipo, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Jesus é Jesus, é filho de Deus, veio para salvar a humanidade, deu a vida na cruz por todo aquele que um dia crê nele para ser salvo. Esse é Jesus. E esse aqui é o anticristo que vai vir na grande tribulação após Jesus ter voltado e levado os seus. E tem um cara aqui no meio entre esses dois
falando que é Jesus e é o anticristo? Tem caroço nesse angu. Não! A pessoa simplesmente, ai, eu acredito. Meia, deixa eu ver aqui. Ai, que garotinho. Caraca, mano. Tá ligado? Pô, mano, fica difícil, cara. Aí é complicado, meu irmão. É o quê? Tu acha que eles leem, Alexandre? Cara, eu vou ser sincero pra tu. Eu vou falar por mim. O motivo... Peraí. Da seita. Deixa eu botar aqui. O motivo pelo qual eu fiquei muito tempo na Universal, eu fiquei 16 anos da minha vida. Eu entrei com 14 anos e saí com 30. O motivo pelo qual eu fiquei muito tempo lá foi justamente esse. Preguiça de ler. Eles abriam a Bíblia lá, falavam da forma que tinha que falar, e eu acreditava que aquilo era de Deus, porque eu também acreditava que o cara que estava ali em cima no altar pregando era de Deus. Então a gente meio que fica, poxa, não é possível que um cara, né, que a gente está vendo que é de Deus, é pastor, porque isso, pô, será que ele vai me enganar? Não, pô, duvido. O que o pastor está falando é Deus falando. Por isso que eu fiquei muito tempo na Universal, porque eu acreditava nisso na época. Até eu tomar um choque de realidade e ver que não era assim. E aí decidi sair, e a minha esposa também, graças a Deus, junto comigo saiu também. Então, mano, sim, eu acredito que eles não gostem de ler, ou têm preguiça também. Ou, no máximo, leram, mas não querem acreditar que, tipo, não é possível que esse cara tá me enganando. Não é possível. Tem uma comparação que eu vou fazer aqui, que é aquele... Como é o nome daquele personagem mesmo lá de One Punch Man, que todo mundo acha que ele é forte, que é o mais forte do anime? Esqueci o nome dele agora. Do One Punch Man. Você sabe, o anime One Punch Man. Eu esqueci o nome dele agora, aquele cara que acham que ele é o mais forte, mas na verdade é um cagão. É King o nome dele? É King, né? Eu sei que teve uma parte na HQ, eu não li, mas eu vi, eu acho que foi o Sociedade Z falando dessa parte. Eu achei muito engraçado e ao mesmo tempo fiquei pensando, caraca, olha isso, mano. É aquela parte que o Samurai Atômico, é Samurai Atômico, né, se eu não me engano, ele quer testar a força do King, né, quer ver o quão rápido e forte ele é. Aí ele vai e bota uma maçã ali, e aí, né, o King ele nem sabe como manejar uma espada. Ele pegou a espada. O cara emprestou, ó, toma aqui minha espada aqui, eu quero você cortando essa maçã aí, dividir ela ao meio da forma mais rápida que você conseguir. Aí ele, daquele jeito, ele ficou calmo, por fora, mas por dentro, caralho, agora o que eu vou fazer, que não sei o que. Aí, quer saber? Aí foi, pegou a espada, nem chegou a tirar e botou de volta. Aí o que o Atomic Samurai fez? Pô, mas eu não vi ele fazendo nada. Não. Ele simplesmente falou, pô, peraí. Cara, eu acho que esse golpe que ele deu foi tão rápido que nem a maçã percebeu que foi cortada. Nem as moléculas da maçã perceberam que foram cortadas. Eu ainda não estou no nível desse cara. Tipo, caraca, o cara é claramente um bundão, um cagão, que não sabe fazer nada, um inútil, ele não tem força, não tem nada de... E o cara consegue enganar todo mundo, até o Atomic Samurai, que é um dos personagens mais brabos que eu já vi na série. Tá ligado? Um dos mais brabos. Eu gosto desse personagem, eu acho mó da hora ele. O cara não fez nada, ele só fez isso aqui e botou de volta. E ele, caraca, nossa, ele deve ter cortado a maçã e nem a maçã percebeu que foi cortada. Aí eu achei engraçado, mas eu fiquei pensando, caraca, mano, será que isso daí não é o tipo de coisa que acontece com essa galera que não quer acreditar que aquele líder religioso dela, muitas das vezes é um salafrário, e já mostrou, mas ela não quer acreditar? Tipo, fica achando vários motivos, porque ela não quer acreditar que aquele cara ali não é de Deus. Ou aquela religião que ela tá não é de Deus. Que seja. Tá ligado? É tipo as pessoas que são, muitas das vezes, infelizmente, dessas religiões, dessas denominações, é tipo o Atomic Samurai. Então, muitas das vezes, lá, mas não acreditam que o que tá sendo pregado lá, muitas das vezes, é distorcido. Que era o meu caso. Eu não achava que os caras que estavam lá em cima dizendo que era pastor e bispo, que estavam falando, usando a Bíblia, pô, estão usando a Bíblia, real, eles estavam pegando a Bíblia. A mesma Bíblia que eles estão usando ali, eu estou usando aqui também, estou vendo que as palavras condizem. Realmente. Só que a explicação é completamente contradizente do ensinamento que Cristo passava. Lembro até hoje. Isso eu lembro com perfeição até hoje. Isso foi depois que eu saí da Universal.
Mas por algum motivo, quando eu tava no trabalho, tava passando na rádio lá o Edir Macedo falando. Alguém mandou uma pergunta pra ele sobre a passagem de Efésios, capítulo 2, versículo 8 até o 10. É o versículo que eu particularmente gosto pra caraca, que foi um dos versículos que eu nunca vi na Universal. Nunca, e você vai entender o porquê. Que eu nunca ouvi o pessoal da Universal pregando sobre essa palavra em específico, em Efésios 2, versículo 8 ao 10. Eu sei até de cabeça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aí você entende o porquê que eles nunca falaram nisso lá, né? Por quê? Porque lá eles ensinam que você só é salvo se você praticar as obras. E detalhe, não é qualquer obra não, tá? É a obra deles lá. Se você não fizer as coisas que eles mandam, se você não der dízimo, não der oferta, não fazer acontecer, você não é salvo. Mas não, a palavra tá falando aqui. Aí o Edir Macedo, alguém mandou essa pergunta para o Edir Macedo perguntando, poxa, mas por que isso daqui que o Paulo falou, por que vocês não pregam sobre isso daqui e tal? E ele meio que começou a dar um fora no maluco. Não, porque isso não é a nossa fé, que não sei o quê. Isso daqui é libertinagem. O cara falando da Bíblia. Falando que sobre uma parte da palavra e que o apóstolo Paulo falou, no caso, obviamente inspirado por Deus. Falando que, tipo, então pega aí, faz o que você quiser então, bebe mesmo, se prostitui que você vai ser salvo no final do dia. Cara, pelo amor de Deus, tirando completamente de contexto o que a palavra fala, tá ligado? Então assim, aí você vê um maluco desse falando esse tipo de coisa, aí quem tá lá dentro fala, Edir Macedo é tão de Deus. É ele falando, é Deus falando. É o complexo do Atomic Samurai, que não quer acreditar que aquele cara é salafrário. Não quer acreditar que ele é salafrário. Tá ligado? É triste, mas acontece. Não é um sinal do... Deixa eu voltar um pouquinho que acabei... em carne e osso. Os seguidores supostamente manifestados através de Jesus. E de acordo com José Luiz, o anticristo significa não seguir Jesus de Nazaré, que viveu em carne e osso. Os seguidores expressaram seu apoio obtendo tatuagem em seus corpos com o símbolo 666, que segundo o dono da seita, não é um sinal do... já que ele pregou que o foi destruído, mas é o número do anticristo. Eles também tatuaram as letras SSS, que representam o lema de sua seita, salvo, sempre salvo. Eles acreditavam em Miranda e celebravam o Natal em 22 de abril, alegando que era o dia real de nascimento de Jesus, considerando ele como uma verdadeira data de Natal. José Luiz de Jesus Miranda fez uma contagem regressiva onde ele previu que o final dos tempos ocorreria em 30 de junho de 2012, o que não se concretizou, né? Por que será, né? Por que será? Igreja Mormon. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, também conhecida como a Igreja Mormon, foi fundada... Heresia. Eu falo isso. Essa daí. Heresia pura. por Joseph Smith no século XIX. Sua teologia é baseada no livro de Mormon e ensina a importância da família, a vida após a morte e a busca pela salvação por meio de Jesus Cristo. Os membros da igreja participam de rituais sagrados realizados em templos. A igreja Mormon tem sido objeto de críticas desde seus primeiros anos, quando Joseph Smith afirmou ter sido conduzido a um conjunto de placas de ouro, das quais supostamente traduziram o livro de Mormon, na década de 1830. A igreja também foi criticada por uma falência ocorrida em Kirtland, em Ohio, após a migração dos Mormons para o oeste. Houve temor e suspeita em relação ao poder político e militar da Igreja dos Santos dos Últimos Dias em Missouri, culminando na Mormon de 1838, e também a Ordem Executiva 44 de Missouri, emitida pelo governador Lilburn Boggs. Na década de 1840, as críticas à igreja incluíram suas aspirações teocráticas em Nauvoo, Illinois, bem como a prática do casamento plural e outras doutrinas ensinadas por Smith. Essas críticas foram publicadas no Naval Expositor, que era um jornal da época. A oposição levou a uma série de eventos que culminaram na de Joseph Smith e seu irmão enquanto estavam na prisão em 1844. Em 1852, Brigham Young introduziu políticas discriminatórias que afetaram homens e mulheres negras de ascendência africana,
políticas que só foram revertidas em 1988 dentro da igreja. Lembrando que meu intuito de forma alguma é criticar e apontar o dedo sobre nenhum tipo de denominação. A conclusão é do próprio telespectador. Testemunho de Jeová, nossa, mano, quando eu ouço essa As palavra testemunhas aí, de eu lembro que quase namorei com uma menina que era testemunha de Jeová. Quase, mano. Nossa, ainda bem que não deu certo, cara. Jeová é uma denominação cristã fundada nos Estados Unidos no final do século XIX. Seus seguidores se dedicam à pregação e à distribuição de literatura religiosa. Eles rejeitam a participação em atividades políticas e militares, além de não celebrar festividades como aniversários e o Natal. Real. Diferentes membros da confissão religiosa dos Testemunhas de Jeová têm sido associados a casos de o comportamento histórico de muitos líderes e anciãos das congregações dos testemunhas envolveu um segredo e uma espécie de código de silêncio que influenciou as vítimas a não denunciarem às autoridades esses tipos de atos, e também proibiu a discussão desses assuntos dentro da igreja. Mas, Apenas gente, na Austrália, a filial dos Testemunhas de Jeová relatou em 2015 um número de mais de 1.000 desde 1950, sendo que em mais da metade dos casos, os agressores eram membros da religião. O promotor local definiu os Testemunhas de Jeová como uma seita fechada, com regras projetadas para evitar denúncias de abuso. E essa política resultou em uma série de processos e pagamentos de indenizações milionárias às vítimas por parte da congregação. Em resposta, a organização declarou que desenvolveu políticas de proteção de menores para lidar com casos de abuso cometidos por membros de suas congregações. Detalhes dessas políticas foram divulgados em suas publicações e comunicados da imprensa, emitidos pelo seu escritório de informações públicas. No entanto, a organização preferiu pagar altas multas em vez de divulgar informações relacionadas aos. E do ponto de vista social, os Testemunhas de Jeová são criticados por diversos motivos, Deixa a animação deles incluindo aí. alguns comportamentos questionáveis, como a rejeição e corte de todas as comunicações com aqueles membros que decidem deixar a congregação, mesmo que sejam parentes. Cara, mas isso, mano. Isso daí não é só problema deles, cara. Isso daí é problema da grande maioria das religiões / denominações que eu me recuso de chamar de igreja, tá ligado? Você mudou de pensamento, você viu que aquilo dali não é pra você, você percebeu que a forma de crer e seguir a Cristo não é aquela, aí você sai. É outra parada também que eu tenho pra falar, porque é uma parada que aconteceu comigo, tá? Eu tenho um primo que ele é, não sei se ele ainda é pastor da Universal, tá ligado? Mas eu lembro que, pô, a gente era até amigo. Na época, antes dele ser pastor, a gente, né, ele ia no mesmo lugar que eu, né? Aí eu saí. Aí eu lembro que teve uma pregação do Macedo falando que não era nem pra você falar, não é pra você falar, melhor dizendo, com pessoas que não expressam a mesma fé que vocês, que não estão na Universal igual a gente. Basicamente isso. Mesmo que seja seu parente. Traduzindo, o que aconteceu comigo e com esse primo que eu falei pra vocês. Ele até me bloqueou no Facebook. E nunca mais falou comigo. Nem sei como é que esse cara tá hoje. Nunca mais falou comigo. Família. Nunca mais falou comigo. Por quê? Porque eu não sou uma da Universal e nem quero ser. Simples assim. Tá ligado? Entre outros também que fizeram a mesma coisa comigo. Tá ligado? Entre outros. Já não curtiam muito a minha cara e aproveitaram a oportunidade de, né, falar tudo que queria falar ou não falar o que não queria falar e simplesmente bloquear e cortar laço, enfim, né? Isso aí é triste, cara. Entra naquela discussão que a gente estava zoando agora há pouco no outro vídeo, sobre política, né? Das pessoas que às vezes deixam de falar com pai, mãe, irmão, amigo, namorada, sei lá, por causa de religião, por causa de política. Ah, não, a minha namorada votou no Lula e eu sou bolsonarista, então vou terminar com ela. Ah, minha mãe votou no Bolsonaro e eu sou lulista, então, poxa, eu não vou falar nunca mais com a minha mãe porque ela é uma merda igual o político que ela votou. Cara, é quase a mesma coisa, política e religião nesse caso aí, tá ligado? Aí as pessoas não concordam contigo, ou você não concorda mais com aquela religião, mas não necessariamente você quer cortar laço com as pessoas ali, não, só não quer, tipo, comentar a respeito daquilo dali, deixa quieto, mas, pô, com relação a outras coisas, poxa, vamos continuar o contato? Não, não vamos não. Você não merece ter o meu contato, porque você está rejeitando Deus, traduzindo, rejeitando a religião que eu adotei como a minha mascote. É basicamente isso. Tá ligado?
O Bael 1200 mandou uma mensagem aqui falando: me lembrou algo que meu amigo tinha falado. Ele tinha dito que a avó dele ia para uma igreja onde o pregador ficava falando em alguma língua que parecia armênico. Só que ele dizia que estava falando com os anjos e ele ganhava por cima disso. Essa é outra palavra, é outra parada que você muito vai ouvir, né? Tem essa questão de negócio de língua dos anjos. Aí você chega lá em qualquer denominação que acredita nesse negócio de língua dos anjos, que não existe isso, tá ligado? E aí eles vão falando um monte de coisa, balbuciando um monte de coisa que não tem nem sentido. E acham que estão falando alguma coisa, tá ligado? Quando você vai na palavra, você vê línguas estrangeiras. Quando o Espírito Santo ele desce lá nos 3.000 batizados, se não estou enganado, em Atos, né? Quando eles são batizados pelo Espírito Santo pela primeira vez, eles começam a falar em línguas. Mas não fala que é em língua dos anjos, é em línguas estrangeiras ou estranhas. Estrangeira por quê? Porque o judeu aqui, vamos supor que tava um monte de gente aqui, mas vários, não é etnia não, caraca, vamos botar vários povos diferentes na mesma sala ali. Tipo, um era do Brasil, o outro era do Argentina, o outro era do Japão, o outro era da China, o outro era judeu, pá, enfim, tinha essa quantidade de gente assim mais diversificado. O Espírito Santo desceu em todo mundo ali e eles começaram a falar na língua, por exemplo, o brasileiro começou a falar em japonês, aí o japonês começava a entender o brasileiro. Aí o japonês começou a falar chinês e o chinês começou a entender o japonês. O argentino começou a falar alemão e o alemão que estava na sala também começou a entender o que o argentino estava falando, porque ele estava falando na língua alemã. É isso que é línguas estrangeiras, tá ligado? Que não é manifestado como você quer. É quando Deus quer, tá ligado? Pra pregar, pra falar de Jesus, enfim. Mano, é muito... E isso daí... Ah, mas da onde vem esse negócio de língua dos anjos? Tem uma parte que o Paulo ele tá falando sobre o amor, se eu não tô enganado. O que adianta você saber falar várias línguas e saber falar a língua dos anjos, talvez, e não ter amor, alguma coisa do tipo. Mas ele em nenhum momento falou que isso daí é fruto do Espírito Santo. Ele só era uma comparação que ele estava fazendo. Não quer dizer que necessariamente a gente vai falar a língua dos anjos. A gente não sabe que língua é essa, tá ligado? Então assim, né? Os caras pegam às vezes o negocinho à toa e transformam numa heresia gigantesca. E muita gente acredita, infelizmente. Além disso, há críticas à liderança autocrática que controla excessivamente a vida de seus membros, ao ponto de evitar que seus membros desenvolvam amizades com pessoas de fora de suas crenças, o que pode resultar em um isolamento social se forem expulsos da congregação. Eu sei que aqui no Brasil temos pessoas... Ficou coitada das crianças, rapaz. Coitada das crianças. A menina que eu falei pra vocês que eu quase namorei, que ela era testemunha de Jeová. Nem sei como é que essa garota tá hoje, mano. Tem tempo, já foi em 2007. Em 2007, já tem mais de sei lá quantos anos, isso aí. Quase 20 anos já. Ela tinha uma filha na época, acho que ela tinha 8 anos, a filha dela. Hoje deve ter uma mulher já, a filha dela. Mas ela falou que nunca fez uma festa de aniversário pra filha. E também nem deixava ela participar de nada. Assim, de brincadeira, assim, de festa. Aí eu fiquei, mano, como assim, cara? Nossa, coitada, mano. Coitada da garota, mano. Não tá podendo ser criança, tá ligado? Os que participam complicado, da comunidade. Tô repetindo, o que eu estou falando é com base nas buscas que eu fiz. Meu intuito de forma alguma criticar e apontar o dedo sobre nenhum tipo de denominação. A conclusão é do próprio telespectador. Em 1957, Dwight Work era líder de alguns grupos de negros muçulmanos em Nova York. Com o passar do tempo, ele mudou os nomes dos grupos e as doutrinas, passando por judaísmo, cristianismo e esoterismo. Na década de 70, ele passou 3 anos preso por ter se envolvido com... Ao ser liberado, ele fundou a nação Nubiana. Em 1980, ele finalmente abandonou a doutrina islâmica para se dedicar ao quementismo, que é um grupo de pessoas que decidiram ressuscitar a religião dos antigos egípcios, e o culto OVNI, porque sim, eles acreditavam que ETs são deuses também. Ele chegou a ter 500 seguidores que viveram em apartamento dele no Brooklyn. Todos tinham muita religião. Pelo visto, tem muita religião que acredita em vida extraterrestre, não sei o quê. Vidas e bens para seguir York. Ele mesmo se autoproclamava um profeta, um messias, uma divindade, um verdadeiro faraó, que tinha o objetivo de salvar a humanidade. E qual era o mal a ser combatido? Bom,
os brancos. Ele dizia que caucasianos não são os escolhidos para liderar o mundo. Eles não têm emoções verdadeiras em sua criação. Sabemos que não pode ser pacífico e foram criados para serem assassinos com baixos níveis de reprodução e curto período de vida. Para ele, a pele mais clara era resultado da lepra. Alguns membros acreditavam que um grupo seleto seria enviado para uma espaçonave para ser salvo. O noalbianismo também pregava que brancos são descendentes de Caim, que aliás na Bíblia era o nome dado aos filhos albinos de Adão e Eva. Os negros, bom, segundo York, eram os verdadeiros descendentes dos grandes egípcios e que eles tinham migrado da África e dominado as Américas muito antes da colonização. Portanto, todo aquele território lhes pertencia. Na verdade, eles tinham um grande apreço pelas leis e estilo de vida americano, declarando que os Estados Unidos eram a terra perfeita para a seita deles. Eles desenvolveram uma linguagem própria com direito ao alfabeto e nova linguística. Tinham até uma bandeira própria, mas nem tudo eram flores. York mantinha a ordem com regras rígidas. Era ele quem escolhia com quem alguém se envolveria e era um privilégio apenas de quem batia as metas de divulgação da seita e vendas de produtos como incenso. Havia uma segregação por gênero também, mas York era o único que podia conviver dos dois lados, inclusive ter relações com qualquer mulher que quisesse. É claro que não demorou muito para engravidassem dele. Na década seguinte, o culto se mudou para a Geórgia, onde um templo com o tema do Antigo Egito foi levantado e chamado de Tamaray. York chegou a comprar uma mansão de mais de $500 mil e seus seguidores moravam em trailers ao redor. Acredita-se que já naquela época o FBI investigava por denúncias de incêndio criminoso, fraude assistencial e posse ilegal de armas. Então basicamente eles meio que fugiram. O lugar era mantido pela venda de incensos, livros e livretos em lojas chamadas de tabernáculos sagrados e ficavam espalhados em várias cidades americanas. Mas na década de 90 foi fundado o Clube Ramsés, uma boate que ficava dentro de uma pirâmide de Tamarré. E apesar de tudo, inicialmente a comunidade era tolerável, como classificava as autoridades locais. Em pouco tempo, e depois de distribuírem os panfletos que denegriam os brancos a fim de proclamar a supremacia racial negra, as coisas ficaram ainda mais tensas. Em 98, tudo desabou quando a boate foi fechada pela polícia. Ameaças de as autoridades eram constantes, artigos caluniosos eram publicados e os membros armavam cenários de horror ao deixar carcaças de na casa do advogado da cidade. Eles também faziam paradas para provocar os brancos. Eles chegaram a apelar para ativistas nacionais por ajuda, pois se diziam ser perseguidos. Ele também chegou a fazer uma campanha de membros para a polícia pelo Partido Republicano, mas todos perderam. York foi acusado de menores de idade, de ter criado uma espécie de menores para fins e de ter praticado extorsão. Um de seus filhos mais velhos, que fugiu do complexo em 1990, Jacob York, cooperou com as autoridades para que pudessem prender seu pai. Em 2002, o FBI realizaram uma operação nas propriedades de York, culminando na prisão dele e de sua esposa mais confiável, a Katie Johnson. Em 2004, ele foi julgado e sentenciado a 135 anos de prisão. Tamarré foi vendida e os novos donos demoliram toda a estrutura. Sabendo dos crimes de York, a grande maioria dos membros saiu da seita, mas alguns dos grupos menores permaneceram. E se você acha que York finalmente sossegou depois de tudo, não, ele foi acusado de incitar o ódio contra guardas brancos na prisão, principalmente através da doutrinação do noalbanismo entre os prisioneiros negros. Pra você ver, né? Pra você ver. Eu ainda tenho dúvida que se isso acontecer com as religiões que as denominações brasileiras que a gente conhece aí, toda hora fica falando na mídia, se essa exata mesma coisa não aconteceria. Tipo, foi descoberto toda merda que o líder mor aí, o principal, fazia, tá ligado, hein? E junto também, com certeza, os outros que ajudavam ele. Alguns saíram, mas outros quiseram continuar. Não, ainda acredito. Não importa o que ele fez de errado, o que importa é a mensagem que foi passada, é aquilo dali que eu estou seguindo. Eu não estou seguindo o homem, eu estou seguindo a Deus. Era 26 de março de 1997 quando policiais de San Diego, na Califórnia, receberam uma denúncia anônima. Dezenas de estavam numa mansão de um bairro nobre da cidade. Quando chegaram no local, se depararam com algo inacreditável. 39 já em estado de decomposição, vestidos de preto, cobertos por um grande pano roxo. Ao lado de cada uma mala, como se estivessem preparados para partir. O mundo estava diante da maior retirada de vidas em massa da história dos Estados Unidos. Os
Os encontrados naquele domingo eram de membros da seita Heaven's Gate, liderada por Marshall Applewhite, que havia sido um professor universitário, casado e pai de 2 filhos, até que, numa epifania, ele passou a acreditar que era a reencarnação de Jesus Cristo, e isso renderia uma passagem por uma clínica psiquiátrica de Houston, mas o efeito foi o oposto. Lá ele conheceria a enfermeira Bonnie Lou Nettles, que não sei se é assim que se fala, mas ele convenceu que esse tal encontro havia sido premeditado por alienígenas e que ambos foram escolhidos a dedo e enviados à Terra como mensageiros de Deus para cumprir profecias bíblicas. Deixa eu adivinhar. Ela acreditou e ainda se casou com ele. Adotando os pseudônimos de Boo e Pip Do Chi, passaram a afirmar e entrar em contato com extraterrestres. Eles acreditavam que quando morressem, ressuscitariam numa espaçonave. Eles escreveram panfletos que descreviam a reencarnação de Jesus como um texano, em referência a Applewhite. Depois visitaram igrejas e grupos. Meu pai. Uau! Espirituais para contar sobre suas identidades. Estamos vendo aqui o Coringa e a Arlequina da vida real, hein? Mas obviamente não foram bem recebidos. Por volta de 1974, Marshall e Bonnie passaram a recrutar discípulos que chamavam de tripulantes. O grupo acreditava que a Terra passaria por uma mudança e que a única forma de sobreviver seria deixar o planeta. Os escolhidos para ascender a um novo nível de evolução deviam se livrar de todas as características humanas que os ligavam à Terra. Quando Bonnie morreu, em 1985, Applewhite manteve o grupo unido. Eles desistiram dos bens materiais e viviam em comunidade, compartilhando tudo. Applewhite e outros membros do sexo masculino passaram por processos de deixando clara sua renúncia ao sexo. Com o surgimento da internet, o grupo começou a usar a nova tecnologia para compartilhar. Não, peraí. Ai, cara. Mano. Meu Deus do céu. Aí você vai pra uma religião que você tá querendo paz, tá querendo, poxa, encontrar o negócio certinho, né? Tem aquela mensagem, poxa, que vai te, né, deixar com aquela sensação boa, né? Aí em troca ali, poxa, você ouvir que, né, pô, veio o Filho de Deus ali, morreu por você vai ser salvo. Pô, maravilha. Não. Você vai entrar pra religião, o cara vai te convencer a cortar o seu próprio peru pra você não ter mais sexo. Porque isso é contaminoso, é coisa do diabo. Isso é coisa errada. Mano. Suas crenças com mais pessoas. Da internet, eles também tiraram seu meio de sobrevivência, porque eles desenvolviam websites para clientes sob o nome de Higher Source. Em março de 1997, 39 membros com idade entre 26 e 72 anos vestiram camisetas pretas, na real, né? calças pretas assim, e tênis novos. Nos ombros, eles colocaram umas faixas que tinham a frase Heaven Gates Awaiting, que seria a equipe de expedição de Heaven Gate, uma referência a Star Trek. Quando Spock, Kirk e amigos saem em missões, eles estavam numa Awaiting. Então depois disso, eles tomaram misturada com suco de maçã, colocando tudo pra dentro com a ajuda de uma vodka. Deitaram em suas beliches de barriga pra cima e colocaram sacolas plásticas nas cabeças para induzir a cobriram a cabeça e o tronco com um pano roxo e aguardaram a tão esperada viagem. As autoridades acreditam que as retiradas de vida aconteceram em 3 dias consecutivos. 15 membros teriam falecido no dia 24 de março, mais 15 no dia 25, e os últimos 9 no dia 26. Applewhite foi um dos últimos a falecer. 2 mulheres continuaram vivas após foram as únicas encontradas sem sacolas plásticas nas cabeças. Depois da retirada de vida em massa, Heaven Gates ficou conhecido como um dos maiores cultos do século XX, principalmente por ser o primeiro culto conhecido a usar a internet para disseminar suas crenças. O site da Heaven's Gate continua no ar, da mesma forma que era em 1997. Ele é mantido por Mark e Sarah King, casal que foi membro do grupo durante 12 anos, com o objetivo de deixar a informação disponível para quem quiser aprender. De certa forma, é como plantar sementes para o futuro para que as pessoas se familiarizem com o próximo nível e se preparem para um eventual retorno. Isso é melhor você não ir não, hein? Vai que vocês são convencidos lá a se castrar, tá ligado? Aí você, pô, eu acho que eu vou fazer também, replicar aquilo que foi feito nesta religiãozinha maravilhosa, botar um saco na própria cabeça e ver o que acontece, tá ligado? Vai não, hein? Que dizem os donos do site. Um dos textos que explicam o propósito do grupo fala sobre a retirada de vida como uma forma de atingir um outro nível de existência. Basicamente, esse foi um dos cultos mais famosos que se tem aí pela internet hoje em dia, e talvez você provavelmente conheça.
Tô conhecendo agora. Templo do Povo. Na noite de novembro de 1978, um dos maiores da história acontecia na comunidade de Jonestown, localizada na Guiana, em plena floresta amazônica. Mais de 900 pessoas tomaram uma mistura de cianeto e calmantes a mando do líder messiânico Jim Jones. Mas qual eram as motivações daqueles que construíram a comunidade? Quando pensamos no de Jonestown, é muito fácil imaginarmos membros fanáticos de uma seita religiosa que cometeram em nome de um ideal utópico e movidos pela insensatez. Entretanto, o que levou as pessoas a iniciar esse movimento foi um desejo genuíno de igualdade social. Desde os anos 50, quando o templo se localizava em Indianápolis, nos Estados Unidos, seus frequentadores procuravam construir um espaço de ajuda mútua, dando assistência aos pobres como comida, roupa e moradia. Marceline, a esposa de Jim Jones, administrava casas de repouso, cujo lucro subsidiava uma cafeteria onde todos podiam comer sem pagar. Jovens universitários brancos, atraídos pelo espírito de diversidade e igualdade, também aderiam ao movimento, utilizando suas habilidades como professores e assistentes sociais. A integração racial também era regra, e com a expansão do templo para o sul dos Estados Unidos, milhares de professores, empregados domésticos, veteranos militares e servidores públicos negros se juntaram ao movimento. Independentemente do que pensava seu líder, os seus seguidores acreditavam na mudança social. Apesar disso, o local também foi palco de demonstrações de racismo, com membros brancos tomando o lugar de lideranças negras mais velhas. Essa foi uma das motivações para voluntários começarem a abrir a terra para construir um assentamento na Guiana, em 1974, na esperança de escapar de injustiças estruturais da sociedade norte-americana. Minhas lembranças de 1974 até o início de 78 são muito cheias de amor e até hoje ainda trazem lágrimas aos meus olhos, afirmou posteriormente Mike Touchett, ex-membro do Templo dos Povos que sobreviveu ao massacre. Não apenas as memórias da construção de Jonestown, mas as amizades e camaradagens que tínhamos antes de 1978 estão além das palavras. Entretanto, com a criação de Jonestown em plena Amazônia, a situação fugiu do controle, quando Jones chegou junto a quase 1.000 imigrantes norte-americanos. Foi difícil organizar uma estabilidade para o local. Aos poucos, a hierarquia antidemocrática, o racismo e idealismo fanático de jovens e violência usado gradualmente resultaram numa mistura fatal para uma dos membros. Falhas que praticamente apagaram o idealismo genuíno que uniu as pessoas em busca de uma sociedade mais justa. O ramo davidiano se originou a partir de um movimento reformista iniciado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, durante a década de 1930. Ao longo dos anos, esse grupo se manteve discreto, até a chegada de David Koresh, nome que adotou após entrar para a seita. Em 1981, depois de ter sido expulso da Igreja Adventista, Koresh passou a se autoproclamar como um profeta, acreditando ser o último Messias enviado por Deus à Terra. Ele não aceitava os ensinamentos propostos pela seita e criticava, ainda, as práticas impostas pelos membros do ramo davidiano dos Adventistas do Sétimo Dia. Mais tarde, ele assumiu a liderança de organização. No entanto, com o passar do tempo, passou a ter vários comportamentos contraditórios. Koresh dizia que a monogamia seria a salvação dos fiéis. No entanto, o líder poderia ter várias esposas. Além disso, passou a armar os seguidores com visando a proteção contra contrários. No dia 28 de fevereiro de 1993, o Departamento de Justiça norte-americano autorizou um mandado de busca na sede do Rancho Monte Carmelo, localizado em Waco, no Texas. Ao chegar ao local, a polícia foi recebida com o que acabou resultando na 4 agentes e 6 membros da seita. Logo depois do confronto, o FBI assumiu o controle do caso, que foi chamado de Operação Monte Carmelo. As autoridades decidiram estabelecer um cerco em torno da sede da organização. O conflito durou cerca de 51 dias e envolveu ainda outros órgãos táticos de inteligência norte-americana, como a ATF e os Texas Rangers, e as forças militares da Guarda Nacional dos Estados Unidos. Nos primeiros dias, Koresh e seus seguidores concederam algumas entrevistas à imprensa, até que o FBI cortou a ligação da seita com o resto do mundo. Após dias incansáveis de negociações, as autoridades permitiram que Koresh desse uma declaração pública. Na ocasião, o líder revelou que Deus o havia mandado resistir ao cerco. Nesse tempo, o complexo liberou 19 crianças, que mais tarde revelaram ter sido vítimas dentro da seita. Segundo o Daily Mail, conforme a situação piorava, as autoridades começaram a temer um possível
em massa, o que levou ao FBI a soltar uma bomba de gás lacrimogêneo dentro do rancho. O intuito era invadir e liberar os seguidores de Koresh que estavam sendo feitos de reféns. No entanto, o conflito terminou em um incêndio iniciado dentro da sede, ocasionando a morte de 76 pessoas, entre elas 20 crianças, 2 grávidas e o próprio David Koresh. Acredita-se que apenas 9 pessoas tenham conseguido escapar com vida. 2 semanas depois, a ATF desfez o complexo, permanecendo apenas uma pequena capela. E segundo o relatório Danforth, alguns membros não conseguiram fugir, enquanto outros se recusaram a deixar a propriedade. O documento afirma ainda que Steve Schneider, o braço direito de Koresh, no líder logo após o incêndio ter sido iniciado. Sim, em seguida. Na época, a perícia concluiu que diversos seguidores as crianças e posteriormente se mataram. Mas algumas controvérsias dizem que os atiradores de elite da FBI mataram muitos membros da seita que conseguiram se salvar no incêndio. Isso segundo alguns relatos de alguns sobreviventes. Mano, que isso, mano? Igreja de Satã. A Igreja de Satã é uma organização religiosa com status legal reconhecida nos Estados Unidos. Ela foi fundada em 30 de abril de 1966 por Anton LaVey, em São Francisco, Califórnia, em comemoração à noite de Walpurgis, que de acordo com seu sistema é considerado o início do ano 1 do reinado de Satanás. E atualmente o sumo sacerdote da Igreja de Satã é Peter Gilmore, e a sede da igreja está localizada em Nova York. A filosofia da Igreja de Satã difere significativamente da crença popular sobre o satanismo, sendo fundamentalmente ateísta e simbólica. Eles rejeitam a prática dos humanos e animais, também como profanações que outros autodenominados satanistas realizam. Além disso, a igreja rejeita a religião cristã e promove sua própria visão sobre indulgência, orgulho e justiça. O fundador, Anton LaVey, em seu livro A Bíblia Satânica, acusa abertamente o cristianismo de ser uma praga na terra que aterroriza, reprime e não permite que as pessoas pensem livremente. Ele lembra as reflexões de Friedrich Nietzsche e nega a existência da figura de Satanás como uma entidade real e descritível, conforme apresentada nas crenças populares judaico-cristãs e na maioria das outras religiões. LaVey acusa o cristianismo de ter usado a ideia do demônio para assustar as pessoas, tornando-se o maior beneficiário disso na Terra. Ele considera Satanás como uma representação da inteligência e da humanidade na Terra, e se refere à descrição original de Satanás na Bíblia, onde Satanás era um anjo de Deus que pensava por si mesmo e se rebelou contra ele. Aos seguidores dessa corrente do satanismo, eles são chamados simplesmente de satanistas, embora alguns prefiram usar a vertente filosófica para distingui-los daqueles que acreditam e são comumente chamados de satânicos. Nossa, Os Agores são uma seita hindu de sadhus saivitas, que se separaram da seita dos Kapalicas no século XIV. Eles são devotos de forma feroz de Baivara, o deus hindu Shiva. Os Agores são conhecidos principalmente pelo fato de praticarem, ou seja, comem carne de humanos. Esse fato levou à sua exclusão do seio do hinduísmo ortodoxo e são vistos com desconfiança por grande parte da população. No entanto, em algumas áreas rurais, eles são reverenciados, pois acredita-se que podem curar doenças devido às suas intensas práticas de renúncia e austeridades. Sua presença é notável na cidade indiana de Pinares, onde ingerem não cremados que foram lançados no rio Ganges. Eles também costumam viver em outros locais relacionados a e estão presentes em Nepal e algumas áreas do sudeste asiático. A maioria dos Agorim provém das castas mais baixas da Índia e geralmente perdem todo o contato com suas famílias. A origem dos Agores remonta à seita Kapalika do Caxemira, que praticava da qual se separaram posteriormente. No século XVIII, o mestre espiritual Baba Kiringa, também conhecido como Baba Kinaran, escreveu o Baba Kinaran Ki Samadhi, ou Bharatu Gita, tornando-se o fundador dos Agori. Os Agori levam uma vida de extrema meditação e espiritualidade, mas não seguem as leis tradicionais de pureza do hinduísmo, pois buscam transcender e superar essas leis para alcançar a iluminação espiritual e a unidade como um todo. Por esse motivo, eles buscam superar todas as repugnâncias e medos, aceitando experiências extremas. Movimento Rajneesh. O termo movimento Rajneesh é usado para se referir coletivamente às pessoas pertencentes ao culto criado pelo mítico líder indiano, popularmente conhecido como Osho. Embora ao longo de sua vida ele tenha usado vários nomes, o termo é usado mais especificamente para se referir aos discípulos iniciados, chamados de Neosannyasis, ou simplesmente Sannyasis. Eles são frequentemente chamados de Rajneeshis, ou gente laranja, devido às túnicas laranja que eles usavam diariamente de 1970 a 1985, a partir
partir das quais o uso das túnicas se tornou opcional e apenas prescrito para serviços devocionais, incluindo as de cor preta. Os membros do movimento também são chamados de Oxólatras, principalmente pela imprensa indiana. O movimento foi polêmico primeiro na Índia e posteriormente em vários países europeus, incluindo também os Estados Unidos e a Austrália nas décadas de 1970 e 80, devido à postura do fundador em relação a diversos temas. Por exemplo, ele advogava pela liberdade da... Ele promovia e o controle da natalidade. Além disso, ele não via contradição em relação à sua riqueza material, que se baseava em suas atividades espirituais. Da mesma forma, sua hostilidade declarada em relação a certos valores tradicionais, como a família, o casamento e as religiões estabelecidas, ou líderes religiosos como Mahatma Gandhi, foi mal recebida. Mesmo na União Soviética, o movimento foi proibido por subverter aspectos positivos da cultura indiana e apoiar movimentos de protestos juvenis nos países ocidentais. O próprio Osho foi retratado como um ideólogo religioso reacionário da burguesia monopolista da Índia, promovendo ideias de uma sociedade consumista, enquanto vestia trajes hindus tradicionais. Até hoje, especialmente nos Estados Unidos, ele é lembrado como o guru do Rolls Royce, ou o guru dos ricos, enquanto na Índia é chamado de guru do sexo, principalmente pela imprensa. Meu pai do céu. Eles tinham celebrações normais com dança. Os rituais eram realizados dessa forma. Meu pai. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e deixar um like caso você tenha gostado. E falando com toda a sinceridade, eu fiz esse vídeo com um pouco de medo, então acreditem. Eu tentei de todas as formas falar apenas de fatos ou conteúdos que podem ser encontrados na internet. Nenhuma dessas denominações ou seitas foram usadas como base, na minha opinião. Então, é isso, né? Okay. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima. Até a próxima. Bom, tá aí, gente. Eu acho que é o Akin que fala, né, o nome desse canal, né? Eu sempre falo errado aqui, eu acho. Tá aí, né? Um tema interessante. Ele pode trazer até parte 2, porque o que tem de religião pra ser falado, meu. E pra você ver que ele botou seitas e heresias. E eu até falei no início, antes dele começar, que eu considero essas denominações todas como seita. E batata, ele basicamente só colocou muito mais denominação aqui. E também algumas seitas, assim, de religiões diferentes, no caso, né? E meio que não tá errado também, tá ligado? É isso, cara. Eu acho que ainda dá pra falar bastante coisa. Esse daqui dá pra render numa parte 2, talvez 3, porque tem muita coisa pra falar, meu Deus do céu. Mas eu acredito que ele fez essa parte aqui mais pra mostrar as coisas mais absurdas, tá ligado? Mais absurdas mesmo. E de fato, isso daí são coisas bem... lá ele, tá ligado? Que tipo, faria você olhar e falar, cê é louco, nunca pensa, tá ligado? Dá não, mano, dá não. Bom, é isso. Eu vou deixar o link aí desse vídeo na descrição. Falei pouco, tá? A gravação aqui agora tá 1h07 pra mim, tá ligado? Mas é isso. Não sei no que vocês acreditam, no que não acreditam. De repente tem pessoas como o amigo aí que falou agora há pouco que é ateu. E, mano, super respeito vocês aí, né? E, mano, deixa nos comentários a opinião de vocês também. Se concordam com o que eu falei, se discordam do que eu falei, se discordam ou concordam com o vídeo. E vamos seguindo, vamos seguindo. Até a próxima. E valeu. Alexandre na área.